Boa noite, eu sou Cristiane Maziano. Eu sou Alessandro Rubel. Boa noite, pessoal. Como sempre, nós começamos, Cris, falando um pouquinho do nosso programa Consciência Empresarial, que é toda segunda-feira às 8 horas ao vivo, 100% online, 100% digital, 100% interativa. Fala um pouquinho sobre o nosso programa, Cris. Consciência Empresarial é isso. Nós trazemos pessoas com grande know-how, com grande experiência na parte de liderança, como fazer o envolvimento e engajamento de pessoas de uma forma diferente, através de consciência, através de uma confiança maior, de uma relação próxima. É isso aí. Pessoal, a TV Conex é uma TV 100% interativa, 100% digital, estou repetindo aqui novamente. Nossa grade tem vários programas muito bacanas. De segunda-feira estamos nós aqui no Consciência Empresarial, toda segunda às 8 horas. Na terça-feira nós temos Marina Vital com o programa Descomplica, que é sobre moda. Ainda na terça-noite, às 9 horas, nós temos as Calientes, até estou olhando aqui, as Calientes Dani Meire. Esse programa tá bom, com o programa Bora Acordar, que é muito bacana. São assuntos picantes, né? Sim, mas muito interessantes, né? De quarta-feira tem a nossa querida Zi. Zi é fantástico. Contemporânea Live, falando sobre arquitetura. De quinta, a nossa querida Samira Gali, falando sobre dicas de ouro sobre casamento. E hoje nós estamos aqui com uma figura especial. Você pode apresentar agora, mas agora é com você. Eu vou apresentar, mas antes a gente quer criar um mistério. Calma aí, que a gente já vai chamar o Daniel. A gente vai falar do charme no detalhe. É verdade. Hoje a gente está falando do charme no detalhe e mostrando, né? Porque esses vasos, né, esses arranjos maravilhosos que a Denise produz para nós toda segunda-feira, muita gratidão, viu? Muito especial. E hoje nós vamos entrevistar o Daniel Carvalho Luz, nosso ilustre convidado aqui dessa noite. Daniel, diretor de RH, escritor, pensador, né, Daniel? É isso, estou aqui disponível para perguntas, questionamentos. Né? Um grande prazer ter você aqui conosco, O né, prazer é Lê? todo meu. Isso aí. Seja bem-vindo. Estava num papo gostoso aqui já, né, para entrar no ar. Já Temos estávamos bastante coisas aquecendo boas aí, para né? falar aqui. Então, o que é um imponderável, né, Daniel? Todo mundo está se questionando o que é essa palavra, imponderável. O que é isso? O que é esse imponderável aí? Pois é, né? Aquilo que não se pondera, aquilo que não dá para fazer ideia do que pode acontecer, né? Não faz parte de nenhuma tendência. Simplesmente acontece de maneira abrupta, você não espera e vem, né? Esse é o imponderável. Nós estamos vivendo esse imponderável hoje no mundo empresarial? Como que você vê isso? Eu diria que sim. Existe até uma tendência, né? Quem analisa os cenários econômicos, os cenários corporativos, usa até 4 letrinhas que já está se incorporando no vocabulário do administrador e do gestor moderno, que é VICA, VICA. Ou seja, o ambiente é volátil, é incerto, é complexo e ambíguo. Resumindo, isso é o imponderável, né? Ambiente cheio de complexidade, cheio de incertezas, com uma complexidade muito grande e cheio de ambiguidade. A gente não sabe o que é certo, o que é errado. Esse é o imponderável que nós vamos falar um pouquinho hoje. Daniel, mas diante disso, como que eu posso me preparar para o mercado de trabalho? Assim, eu não sei o que vai acontecer, tem um imponderável, e como que eu faço para me preparar? Né, Lê? Como que a gente faz isso? Então, tem um antídoto para o ambiente VICA, para o imponderável, né? Para o VICA eu falo que tem o VECA. Primeiro, amplia a visão, né? Procura entender o que está acontecendo, tenha clareza do que é que você faz, aquilo que você tem de competências para oferecer para esse ambiente que demanda algumas coisas que a gente vai poder falar também, e de maneira muito ágil, né? Esse talvez seja a resposta. Para o imponderável tem que ter visão, tem que ter entendimento, tem que ter clareza e tem que ter agilidade. Esse talvez ajude a gente a ter melhores resultados nesse ambiente imponderável. Eu posso usar o seu exemplo para falar sobre o que é um imponderável numa carreira profissional? Pode, claro, eu posso até relatar um pouquinho. Eu sou engenheiro de formação, atuei os meus primeiros anos na carreira muito técnica, na área de exatas. Comecei a minha carreira na área de projetos de equipamentos e máquinas. Depois, dentro dessa carreira, fui para a área de qualidade.
atuei alguns anos na área de qualidade e de repente me surgiu uma oportunidade. Alguém me disse: Daniel, você tem aí uma certa facilidade com os assuntos mais humanos que é demandado na área de qualidade. O que você acha de assumir também a área de recursos humanos? Porque havia naquela época uma vacância nessa área. Um colega meu que era o gerente da área, ele tinha saído da empresa e ficou vago lá. E eu abracei a ideia, me apaixonei depois por esse assunto que é lidar com gente e acabei redirecionando a minha carreira. Entendo que o fato de ter tido uma formação na área de exatas e como engenheiro contribuiu muito para que eu fosse um bom gestor de pessoas, né? E eu diria que sim, fiz a escolha certa e até hoje eu estou nessa área, já se passou quase 20 anos e eu continuo atuando nessa área de gestão de pessoas, de entender um pouco o que é o capital humano dentro de uma organização. E ele estava contando para a gente, né, há pouco, que também, né, Daniel, virou um escritor assim quase que do nada, né? Como foi essa história? É o imponderável. É o imponderável. Me surgiu uma oportunidade, uma ocasião, quando eu estava ainda na área de qualidade, de escrever um texto que levasse as pessoas a refletir sobre qualidade, né? Eu escrevi um texto, na semana seguinte escrevi outro, e aí os próprios colegas de trabalho, subordinados e pares, começou a me estimular, dizendo: puxa, escreve mais, nós gostamos. E depois de passado quase um ano eu escrevendo textos semanais, eu tinha 54 textos. Alguém da minha equipe lá deu uma sugestão legal, falou: poxa, por que você não pega isso daí e faz um livro, né? E aí o livro foi feito ainda até de maneira artesanal. Eu chamei esse livro de Insight, porque na verdade aqueles textos eram reflexões, eram sacadas que eu tinha e eu escrevia. E o livro acabou caindo na mão depois de um radialista que divulgava textos, acabou ficando conhecido. Bom, resumindo a história, passado quase 15 anos, esse livro já atingiu 800 mil cópias. Nossa. Já foi traduzido para a língua inglesa. Você encontra o meu livro em inglês na Amazon, né? E depois desse livro, até por conta desse sucesso do livro, eu decidi escrever o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, né? Ou seja, eu já tenho aí 6 livros escritos, né? E todos eles, felizmente, com bastante sucesso, né? Ô Cris, deixa eu só falar boa noite para o pessoal aqui, boa noite para o Nelson, Andressa, que até deu um feedback para nós aqui em relação ao som. Obrigado, Andressa. A Daniele Thomas, a Ju, tem várias pessoas mais, boa noite para todas. Mas posso já fazer uma pergunta? Porque sim, claro. A gente já falando de imponderável, aí já veio uma pergunta, acho que tem a ver um pouco com o tema, acho que você tem tantos anos de experiência e acompanhou vários momentos da economia, né? E esse nosso momento é muito desafiador da economia atual. Aí o Nelson perguntou o seguinte: quanto tempo você ainda acha que vamos demorar para sair dessa crise de empregos? Como manter empregabilidade em tempos de vacas magras? Já vamos entrar nesse tema porque já estamos aqui, acho que vale pela sua experiência. Que é o imponderável também. Esse é o Nelson Teodoro, com certeza. Nelson, tem algumas coisas que a gente vai ter que aprender a conviver, né? Já tem aí diversos analistas de cenários econômicos e cenários mundiais. Um deles é um americano que foi, inclusive, secretário do Trabalho nos Estados Unidos, um sujeito chamado Jeremy Rifkin. E ele escreveu já, quase 10 anos atrás, um livro chamado Um Mundo Sem Empregos. Sim, eu me lembro. Mas só que ele trazia uma coisa legal, ele falava assim: é um mundo sem empregos, mas com muito trabalho. Uhum. E ele trazia uma nova definição para a gente. Ele falou: olha, o emprego, aquele emprego tradicional que a gente conhece, os brasileiros conhecem, de carteira assinada, aquele que, por exemplo, a mamãe falava assim: filho, estuda bastante, presta um concurso, e aí você vai trabalhar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no Correio. Bom, isso está terminando, né? Mas surge uma oportunidade que é aquela de você ter atividade remunerada, que é diferente. Já existem tendências nisso, tem publicações, tem um termo novo que não chegou ainda no vocabulário dos brasileiros, mas que já é comum nos Estados Unidos, na Europa, que é o gig economy, a economia sob demanda, a economia do freelancer. Ajustando essa linguagem para cá, seria a uberização do trabalho, né?
Ou seja, você tem uma competência, você pode disponibilizar essa competência, você pode vender essa competência, você pode ser um microempreendedor individual, você pode ser... Dá um exemplo disso, eu acho que é legal. Hoje, por exemplo, na área de tecnologia de informação, isso já é bastante comum. A pessoa domina uma determinada tecnologia, ao invés de ele trabalhar com carteira assinada, ele começa a prestar serviço. Ele cria a sua própria entidade jurídica e começa a vender a sua competência não só para um eventual comprador, né, que no passado seria o empregador dele, mas para diversos eventuais compradores, eventuais clientes. Na área de propaganda e marketing e publicidade, também já é muito comum esse indivíduo vender a competência dele, né? Então, está cada vez mais popular a questão das empresas comprarem trabalho por demanda. Ao invés de contratar um indivíduo, ela registrar e ser um CLTista, ela prefere ter um prestador de serviço com um trabalho que tem uma demanda determinada, tem início, meio e fim, né? Essa tendência, nos Estados Unidos, eles chamam de gig, a gig economy. O gig é uma gíria nos Estados Unidos que, para o equivalente aqui no Brasil, seria fazer um bico, né? Só que lá isso tem todo um respaldo jurídico, né? E aqui começa a ter, né? Quando o governo cria a possibilidade de você ser um microempreendedor individual e facilita a questão de você abrir essa empresa e diminuir a carga tributária, torna aí uma grande possibilidade de a gente ter bastante empreendedores. Está existindo, tem um tema polêmico que está aí no Congresso de votação de terceirização, né? Talvez seja um caminho, não defendendo nenhum tipo de legislação, mas acho que já começam as discussões do ponto de vista legal a partir daí, né, talvez. Não dá para fugir disso, isso é uma tendência no mundo, né? Então, aqui no Brasil, com toda a resistência, e é comum, toda mudança traz no seu bojo a resistência, porque você vai tirar as pessoas da zona de conforto, né? Então, possivelmente, respondendo à pergunta aí do Nelson. Haverá mudanças significativas na maneira da gente prestar serviço, da maneira da gente trabalhar, né? Agora, cada vez mais diminuirá as oportunidades daquele emprego tradicional, mas cada vez mais aumentará as oportunidades de você trabalhar prestando serviço. Agora, Daniel, olha só, eu nunca trabalhei, acabei de sair da faculdade e eu me deparo com todas essas situações, esse contexto. O que eu faço? Desculpe. Talvez tem que haver uma mudança também no processo de educação, né? As escolas e as universidades sempre prepararam o indivíduo para ser empregado e nunca para ser um empreendedor, né? Hoje a gente já vê uma linha de educação preparando os alunos para serem empreendedores, né? Mas eu diria hoje, para esse jovem que está saindo da universidade, que ainda vai vivenciar uma fase do emprego, né? Tem 3 coisas que eu sempre aconselho essa garotada, essa juventude fazer. É cultivar 3 capitais. O capital intelectual, o capital moral e o capital social. O que é o capital intelectual? É o espaço que essa pessoa tem entre as orelhas, né? Então tem que alimentar, tem que nutrir. Eu fiquei impressionado com uma pesquisa que a Universidade de Harvard publicou em 2007, na revista dela, Harvard Business Review, onde dizia que apenas 10% da população tem o que se chama vontade de aprender e que os outros 90% não fazem nada até que o item aprendizado esteja, por exemplo, numa descrição de cargo, né? Então, quem gosta de aprender, quem tem esse interesse, aliás, quem está nos assistindo hoje, significa que tem vontade de aprender. Parabéns por isso, porque você faz parte de uma elite mundial de apenas 10%. Então, o primeiro capital é invista em conhecimento, leia, estude, tenha esse compromisso de transitar com desenvoltura nas fronteiras do conhecimento. Não seja refém da especialidade, mas procure ampliar o seu espectro de visão. Isso faz uma tremenda diferença, né? Eu, quando atuei como, por exemplo, diretor de recursos humanos, e eu tinha uma responsabilidade grande em contratar pessoas, eu sempre fazia 2 ou 3 perguntas no início da entrevista, e dependendo como esse candidato respondesse, eu acabava ou alimentando para que a entrevista demorasse um pouco mais e eu conseguisse extrair o máximo,
ou então eu esfriava, né? E uma dessas perguntas tinha a ver com capital intelectual. Eu perguntava: qual foi o último livro que você leu? Se o sujeito olhasse para mim assustado, pensasse, falasse: bem, foi a Moreninha, eu ia perguntar para o sujeito se era uma releitura, né? Então, o primeiro aspecto que eu falei é o capital intelectual. O capital moral são as qualidades. A gente tem que inventariar quais qualidades eu tenho, né? Quais são os meus pontos fortes. E atuar em cima desses pontos fortes. Qual exemplo disso? Por exemplo, tem gente que tem um ponto forte, o sujeito é pontual, é criterioso, gosta de seguir regras, normas, é disciplinado. Isso é um ponto forte, né? Eu acho que essas coisas têm que ser ressaltadas, porque isso faz diferença na vida profissional. Uma das dificuldades que as pessoas têm nas entrevistas é de falar das suas fraquezas, né? Mas também tem dificuldade de falar dos pontos fortes, aí fica orbitando em coisas que são muito comuns. Então, as qualidades que a gente tem, né, é o segundo capital. E o terceiro, eu chamo de capital social, é quem você conhece. É extremamente importante você consolidar uma rede de contatos que pode te ajudar, que pode nutrir você, que pode te orientar, sobretudo pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, pessoas que já passaram por aquele trajeto que você pretende fazer. Então, esses 3 elementos podem ajudar muito na carreira. É que hoje a gente tem uma novidade aqui, aí o diretor mandou uma mensagem, me chama o David. Como é que a gente chama o David, o diretor, para poder entrar nessa conversa? Só chamar o David. Então vamos lá. David, você está ao vivo agora, a gente falou tanto de qualidades individuais, né? De como você... Bom, enfim, tudo que o Daniel acabou de falar. Vamos entrar no ar aqui então, David. Fala com a gente aí. Na verdade, o David é uma participação especial hoje, porque justamente isso, né, Daniel? Você, além de fazer as entrevistas com possíveis candidatos, você também instigava a equipe que trabalhava junto com você, né? Sim, eu sempre gostei de o David já está ao vivo. Dar aos membros da minha equipe livros para eles lerem, depois eles relatarem numa sessão onde toda a equipe participava. Então era uma maneira de um ler e depois 12 ou 13 aprender com aquela leitura, né? Então eu fazia com que 12 pessoas lessem livros diferentes, depois a gente compartilhasse. É uma maneira de você nutrir esse capital intelectual. Coincidentemente a gente encontrou o David num grupo de empresários. E nós o convidamos para fazer parte da sua entrevista. Eu me lembro do David. O David foi na época em que eu era diretor de recursos humanos numa empresa em Sorocaba, uma multinacional americana. O David, na época, era um estagiário e me surpreendeu porque um garoto muito talentoso. Eu acho que na época eu tive a oportunidade de dizer a ele que ele iria muito longe. Eu acho que foi, né? Eu não sei, David, você está aí, é um empresário, então certamente foi. E me surpreendeu na época em que ele fez uma apresentação lá de um livro que ele havia lido, a quantidade de diretores, depois que assistiu a apresentação deles, que tinha interesse em ter ele na área dele, né? Ele falou: não, eu quero esse menino, eu quero esse rapaz, ele é muito bom, eu gostei muito. Então, a leitura, o entendimento daquilo que você leu e depois uma exposição, acaba fazendo com que você tenha visibilidade dentro da empresa, né? É isso aí, David. Agora é com você. Como é que a gente vai escutar ele aqui, diretor? A leitura, o entendimento... Então, David, agora é com você a pergunta, hein? Eu consigo escutar aqui? Hoje é um... Não sei. Vamos lá, agora eu estou vendo aqui. Então, David, agora é com você a pergunta, hein? Eu consigo escutar aqui? Hoje é um... Não sei. Vamos lá, agora eu estou vendo aqui. Então, David, agora é com você a pergunta, hein? Vamos ver se ele vai sair. Está repetindo?
Está no ar você. Então, você estava comentando conosco a respeito dessa experiência que teve com o David, né? E ele falou muito sobre você, de todas as oportunidades que você abriu para ele dentro da organização e do que ele conseguiu realizar dentro da empresa. Além do David e dessa experiência que você passou e viveu, quais outras que você conseguiu tirar as pessoas da zona de conforto? Olha, eu me lembro, tinha um programa lá que a gente fazia, que era o programa de estagiários e trainees, e uma vez por mês a gente reunia todos os estagiários e trainees e dava a eles um desafio, né? E eu me lembro que um dos desafios, eu passei no caixa automático, antes tirei algumas notas de R$50, algumas notas de R$20, algumas notas de R$10, e aí fiz com que eles se agrupassem em equipes de 6 ou 7 pessoas e deixei as notas lá e pedi para que eles escolhessem, né? Escolha a nota que você quiser lá, né? Então eles ficaram um pouco desconfiados, teve grupo mais ousado que pegou nota de 50, teve grupo mais conservador que pegou uma nota de 10, outro grupo pegou uma nota de 20, depois que pegaram essas notas, eu dei o seguinte desafio: olha, o desafio que vocês têm seguindo uma metodologia que eu vou propor para vocês, vocês têm que criar um pequeno negócio com esse valor que vocês pegaram e tem que fazer isso retornar de maneira multiplicada. Vocês têm que me pagar o que eu estou investindo e o que vocês conseguirem de resultado, vocês vão destinar a uma entidade do terceiro setor. Tá? Eu me surpreendi porque essa garotada começou a ter muitas ideias, fizeram um brainstorm e aí buscaram outras alternativas de utilização daquele dinheiro de tal modo que aquele dinheiro se multiplicasse. Resumindo a história, passado 2 semanas, aquele grupo que pegou R$50 conseguiu transformar os R$50 em R$6.000. Nossa, que bárbaro! Como eles conseguiram isso? Então, eles se organizaram e tiveram algumas ideias. Uma delas era transformar aqueles 50 em 100. Aí compraram algumas balas e venderam as balas no semáforo. E depois isso foi sendo multiplicado, organizaram uma festa e cobraram a entrada da festa. Bom, eles foram fazendo dinheiro, foram multiplicando o dinheiro. E a ideia era mostrar o conceito da inovação, da criatividade e do empreendedorismo. Né? E com coisas muito simples e ferramentas muito simples, simplesmente ajudá-los a organizar o pensamento e utilizar o conceito de que tudo o que a gente faz tem que trazer resultado. Né? E aí aconteceu o milagre, foi bastante interessante. Para eles foi um aprendizado muito grande e para as entidades que eles escolheram foi uma ajuda significativa. Né? E nessa linha aí, falando de empreendedorismo, e aí a Juliana aqui, Antonelli, está fazendo uma pergunta, fazendo uma relação que você trouxe agora há pouco, né? Você acha que seguindo essa linha do gig, teremos mais profissionais bem-sucedidos e mais satisfeitos? Porque esse contexto que você trouxe, você gerou empreendedorismo, e naquela linha que você já trouxe... Olha, eu acredito que sim. A questão do profissional mais satisfeito é porque ele vai fazer o que ele gosta. Quando a gente faz o que gosta, a gente faz com paixão. Quando a gente faz com paixão, a possibilidade de fazer bem feito, de surpreender, de superar é muito grande. Então eu acredito que sim, essa linha, essa tendência da gig economy, ela gerará profissionais com muito mais paixão e certamente com muito mais qualidade e excelência nos serviços prestados. Né? Então eu acredito nessa tendência, nesse viés da excelência por conta da gente fazer aquilo que gosta de fazer. E aí uma pergunta minha, na verdade. Nesse contexto, como um líder, né, dentro de uma empresa, porque você teve um papel de diretor de recursos humanos, né? E aí criou todo esse contexto para poder gerar esse tipo de empreendedorismo, né? Estimular. E como um líder hoje, seja de qualquer área, né? De uma área de vendas, uma área administrativa, controladoria, né? Que são as áreas mais fechadas dentro de uma organização, consegue estimular dessa forma também? Como é que ele se envolve com isso? Qual que é o comportamento que a gente consegue tirar isso deles? Olha, da mesma maneira que a economia está mudando, o perfil das pessoas no mundo corporativo tem mudado, as demandas, as expectativas que essas pessoas que estão no ambiente de trabalho têm, a liderança também tem que acompanhar. Né? Então, aquele modelo antigo de liderança tem que ser transformado. O líder à moda antiga, ele não vai conseguir obter os resultados
nem o engajamento das pessoas. Eu entendo que o líder hoje tem que acompanhar as tendências, né? Então hoje nós temos aí uma geração bastante jovem, que o pessoal costumeiramente chama de geração milênio ou geração Y. Eles têm um modus operandi de trabalhar bem diferente. Eles têm uma expectativa de reconhecimento bastante diferente daquelas que eu tinha quando atuava como empregado ou como membro de uma equipe, mesmo quando eu passei a liderar, né? Então, eu diria assim, hoje a liderança também tem que se ajustar e se adequar a essas novas demandas e às expectativas dessa geração que está no ambiente de trabalho, que é uma geração, inclusive, que não gosta muito daquele estilo disciplinado à moda antiga de entrar às 8 e sair às 18. Eles querem um pouco mais de liberdade. E a tecnologia permite que essa liberdade aconteça. Só que a gente tem que saber lidar com isso daí. É como professor em sala de aula. Eu sou professor e hoje eu aprendi a lidar com um aluno que está prestando atenção em mim quando eu estou falando, ao mesmo tempo ele está acessando o Face dele, está mexendo no LinkedIn, está abrindo os e-mails e ainda está anotando a minha aula, né? Então eu tive que aprender a lidar com isso, porque é uma nova geração, um novo contexto. Da mesma maneira como o professor teve que se ajustar a esse jeito que o aluno aprende, o líder do contexto atual, dessa economia atual, ele também tem que se ajustar e aprender uma nova maneira de liderar. Daniel, a princípio, no começo do programa, o Nelson, internauta, ele fez uma pergunta sobre a crise. Que carreiras que não tem crise, não passaram por essa crise, entre aspas? Existem profissionais que não encontraram a crise? Tem sim, tem. E tem perspectivas significativas. Eu tenho um dado recente, até hoje eu estava atualizando esse dado, que, por exemplo, na área de tecnologia e a internet das coisas, os equipamentos, aparatos que podem ser conectados pela internet ou sem fio, que você pode gerenciar à distância, pode gerar de 2,7 trilhões de dólares a 6 trilhões de dólares. Uau. Na economia mundial. Então nós temos aí um campo significativo que é o campo da tecnologia. Nessa área onde prolifera as startups de aplicativos, tem aí um campo muito legal, bastante interessante, mas também tem a fusão de todas essas ciências. Hoje, por exemplo, a questão da engenharia mecatrônica, da engenharia da computação, e mesmo na área de administração, essa fusão de administração, finanças, marketing, gerando aí coisas e novos cursos como gestão de negócios, são oportunidades significativas. O que a gente tem que procurar é avaliar o que tem de tendência. E tem profissões novas acontecendo, né? Por exemplo, a minha filha outro dia estava brincando comigo, eu falei, filha, o que você quer ser? Né? Ela tem 15 anos de idade, né? Você já pensou na universidade? Ah, pai, eu quero ser uma youtuber. Né? Então, hoje, as pessoas percebem que existe aí, dentro desse ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo, muita oportunidade. O que a gente tem que ter é agilidade, porque as oportunidades, como o próprio conceito da volatilidade diz, ela vem, movimenta muito recurso financeiro e depois desaparece, dá lugar para outro. Né? E mesmo a tendência no comércio, né? Eu me lembro, há um ano atrás só se falava em paleteria. Você ouve falar alguma coisa em paleteria agora? Acabou. Tinha lugares que você tinha fila enormes para você comprar uma paleta, um sorvete mexicano. Sim. Né? Então são as tendências, ela vem, se você é oportunista, sabe aproveitar a oportunidade, você vai acabar tirando o recurso necessário e daqui a pouco vem outra tendência, você já acumulou um certo capital, vai para outra tendência, ou seja, sempre haverá oportunidade. O que a gente precisa é ter aquela mente prospectiva, ficar atento a tudo, ficar atento a esse inusitado, a esse imponderável. Né? E nessa linha de capacitação, você está falando da sua filha, tem uma pergunta aqui da Daniele Thomas. Por gentileza, questiona o senhor Daniel, essa é minha esposa, super formal. No caso de termos em nosso país uma mão de obra com baixa capacitação técnica, como ele vê esta aplicação de venda de competência? Como lidar com a tradicional relação entre opressores e oprimidos? Citando aqui Paulo Freire. Tchau. Bom, eu diria assim, eu não sou nem de direita nem de esquerda, mas eu não simpatizo muito com as ideias de esquerda porque elas são radicais. Né?
Mas eu entendo que não tem opressores e oprimidos, tem oportunidades e tem pessoas que soubem aproveitar as oportunidades. A baixa qualificação é um problema, né? Eu, por exemplo, eu sou educador, eu sou professor, eu até brinco, né? Das atividades que mais me dá prazer é a atividade de educação. A que menos me remunera, mas a que mais me dá prazer, porque eu estou participando da construção do futuro de um país. Entendo que hoje tem a venda de competências, as pessoas que têm e acumularam esse conhecimento estão sendo remuneradas, compartilhando esse conhecimento, é um direito, né? Eu também ganho para educar, né? Eu não ganho tanto quanto eu acho que mereço como educador, como professor, mas eu vejo que nós que temos essa competência, essa facilidade, essa didática para compartilhar, a gente deve fazer, sim. E é só assim que a gente vai mudar o país, né? E tem que se livrar desse estigma de que é opressor e oprimido, né? Eu conheço bem a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, né? Eu não sou simpatizante dela, embora acho que ele deixou uma grande contribuição, um grande legado para a educação, né? O que ele deixou, né? Sabe que a gente está num mercado hoje de produzir profissionais para serem entrevistados, para irem até a frente de uma entrevistadora e se sair bem. Fazer um papel ali e tal. E aí onde que eu deixo a minha individualidade, eu deixo a minha forma de ser? Como que você vê essa relação hoje no mercado de trabalho? Olha, tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado bom? Algumas pessoas têm uma certa timidez, têm uma certa introversão, têm uma certa dificuldade de se expor e até de falar sobre as suas qualidades e as suas competências. E às vezes as empresas acabam perdendo esses talentos porque o entrevistador não foi hábil o suficiente para extrair desse diamante que está camuflado, né? O que ele tinha de melhor. Né? Então, esses profissionais que preparam candidatos para entrevista cumprem um papel legal quando ajudam esses tímidos a se saírem bem. Qual é o lado ruim? Algumas vezes a pessoa não tem esse tanto valor, mas consegue, através de um bom treinamento para sair bem na entrevista, vender o que ele não tem. E 6 meses depois, alguém acaba concluindo que não era a pessoa errada. Né? Esse é o lado ruim. Né? Mas eu acho que o profissional hoje que prepara alguém para uma entrevista, ele está dando uma boa contribuição por conta de ter essas pessoas que têm essa timidez, essa dificuldade. Tem algumas perguntas aqui, eu estou tentando encaixar junto no momento da sua fala, acho que esse aqui do Alex Cabrelli. Daniel, na sua carreira, como você estimulou potenciais líderes a assumirem seus postos e colocarem em prática seus próprios estilos de liderança? Está falando tanto dos tímidos aí, né? Mas como é que foi isso na sua carreira? Na minha carreira, eu sempre procurei formar líderes. E eu tenho não necessariamente uma metodologia, mas eu entendo que os líderes têm que ter alguns princípios. Eu gosto de 4 princípios que um líder deve ter, e esse que eu ensino quando eu falo de liderança. O primeiro ensino, exemplo, amor e disciplina. São 4 princípios que um líder deve ter. Ele tem que ensinar, ele tem que compartilhar o conhecimento dele. Né? Ele tem que dar exemplo. Aquilo que ele ensina, ele deve praticar. O amor aqui não é aquele amor piegas da religião, da filosofia, mas ele tem que cuidar de pessoas. Ele tem que, eu digo, amor é empatia, afetividade e autoestima. Ele tem que lidar com as pessoas, se colocando no lugar dela, sendo empático, sendo afetivo, se despojar de qualquer preconceito, né? E elevar a autoestima, reconhecer e elogiar, que aí ele vai ter o engajamento da pessoa, né? E a disciplina o líder também tem que orientar, algumas vezes tem que colocar a pessoa no trilho quando ela sai do trilho. Então, eu entendo assim, esses são os princípios básicos. Depois tem alguns aspectos da gestão, dependendo do contexto da situação, ele tem que dominar e utilizar
os conceitos e as regras para gerar resultado, para ter boa qualidade no produto ou serviço que é feito. Mas, basicamente, eu trabalho esses 4 princípios, eu acho que eles são fundamentais. Agora, você já trabalhou em várias partes do mundo, né? Sim. Esses princípios se aplicam em qualquer lugar? Olha, onde eu trabalhei trabalhei um tempo na Alemanha, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei no México, trabalhei aqui no Cone Sul, na Argentina. Os princípios são universais, né? Algumas vezes você tem que fazer pequenos ajustes por conta da cultura, mas eles são universais. Ensinar é universal, dar exemplo é universal, né? Você cuidar de pessoas é uma carência que todo mundo tem. E você disciplinar, todo lugar que você trabalha tem regras, né? Então, Daniel, agora sim, eu estou do outro lado aqui, né? Eu não sou líder, estou bom. dentro da empresa. Como que eu posso observar as oportunidades que a empresa pode me dar? Se eu sou um cara tímido, mas eu tenho potencial. Nós estivemos há pouco com uma empresa, cliente nossa, e a gente comentou a respeito de uma pessoa que tinha se destacado. Eu falei, nossa, mas ela é tão quietinha, né, no dia a dia. Isso não é, mas ela se destacou, foi uma líder. Então, assim, como que isso foi numa dinâmica? E dentro da empresa, como os líderes não percebem aquele quietinho, mas que ele é bom, que tem potencial. Como que eu posso surfar nessa onda? Eu tenho assim esse sujeito, esse indivíduo, ele quer, né? Então ele deve ter alguns objetivos, ou eu diria assim, alguns sonhos, né? Então quem tem objetivo, quem tem sonho, vai e busca, não vai perder a oportunidade. Se você é tímido, tente trabalhar essa timidez. Existe aí uma infinidade de ferramentas, você pode ler livros que ajudam você a lidar com a timidez, essa dificuldade de falar em público, por exemplo, que é necessário no mundo corporativo, existe cursos para isso, existe uma infinidade de ferramentas, hoje na internet pode ajudar. Então, se você tem esse desejo, né, de ter mais oportunidades no mundo corporativo, então você vai ter que se expor mais, né? E tem que investir na carreira. Eu disse logo no início, são 3 capitais. O capital intelectual é fundamental. À medida que você vai alimentando o seu cérebro, você vai ficando mais elaborado, o seu vocabulário vai enriquecendo, e aí você vai ficando mais seguro. Mais seguro é mais oportunidade de se expor e de ter visibilidade dentro da empresa. Acho que nessa linha, a Juliana fez uma outra pergunta aqui. Daniel, no caso, você mencionou sobre a necessidade dos atuais líderes se adaptarem a essa realidade dessa nova geração, né? Que é aqueles líderes mais antigos. Porém, como você enxerga essa nova geração como futuros líderes, uma vez que a jornada para se tornar um líder é bem menor? No início da nossa apresentação, eu falei do antídoto para o ambiente. Eu falei VICA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, o imponderável. O antídoto, um deles é a agilidade, né? Então as coisas hoje estão numa velocidade sem precedentes na história. Tudo é muito rápido, tudo vem e vai com uma rapidez muito grande. Essa tendência das coisas serem muito rápidas exige que eu tenha muito mais rapidez, muito mais agilidade, né? O que as empresas devem fazer, o que os profissionais devem fazer? Procurar, não esperar tanto tempo. O ano que vem eu vou estudar. É amanhã que você tem que fazer um curso, é amanhã que você tem que entrar na internet e buscar uma formação, é amanhã que você tem que passar numa livraria e comprar um livro sobre liderança. É amanhã, não dá para ficar esperando, né? O ano que vem eu vou me matricular, o ano que vem... Então, o ambiente exige a agilidade, né? O que a gente pode falar para a Dani? Dani, seja rápida, né? Procure fazer aquilo que você tem como projeto o mais rápido possível, né? Porque nós não temos muito tempo. E aí, então, já que você está dando dicas, né? O Aloysio perguntou aqui, pergunta ao Daniel qual dos insights, se ele já escreveu o texto que mais lhe chamou a atenção e o que traduz o imponderável. E qual literatura indicaria hoje? Já que está indicando, né? Tem várias literaturas aí, que são literaturas interessantes. Eu não vou lhe indicar exatamente um livro, mas eu vou indicar um autor. Eu acho que um dos autores que traz aí um conteúdo muito interessante para esse ambiente corporativo
é o Rancharan, né? Eu recomendo, ele tem aí mais de 20 livros traduzidos para o português. Um deles nós citamos aqui, que é o Pipeline da Liderança. Tem o John Kotter, que é um outro autor que fala também desse ambiente de mudanças. Tem um livro que fez sucesso aí há uns 4 anos atrás, que fala do mundo plano, né? Do ambiente que se resume numa telinha de computador, né? Que eu acho que vale a pena. O Mundo é Plano, né? De um jornalista americano. E depois ele escreveu uma outra versão, que é O Mundo é Plano Quente e Lotado, né? E aí ele falava do aquecimento global e falava do crescimento da população, né? Então, são bons autores, que eu acho que vale a pena a gente botar aí na lista de livros para se ler, né? Dos textos que eu escrevi, no livro Insight 1, Insight 2, no livro Fênix, no livro Recarregando a Bateria Humana e alguns outros livros que eu escrevi, eu gosto muito dos textos que têm essa conotação de se preparar para o futuro, né? Eu sempre tenho estimulado os alunos, os leitores a ler, a buscar conhecimento, e eu sempre digo, investir em conhecimento é o único investimento que tem retorno assegurado, né? Esse vai retornar, de uma forma ou de outra, vai retornar para você. Estamos chegando no final, né? Já mas eu só queria muito rápido. Perguntar uma coisinha para Mas também ele. tem mais uma pergunta que tem a ver com a educação, acho que vale a pena aqui. Pergunta se o Daniel, como ele vê, a Daniele de novo, né? Como ele vê o futuro da educação, tendo em vista que é uma nova onda adotada pelo governo federal da formação profissional, que auxiliaria o ingresso imediato do jovem ao mercado de trabalho. Ao seu ver, é a solução para uma formação profissional competitiva, visto que os cargos de liderança exigem uma formação superior e, em alguns casos, uma especialização? Sim, eu vejo que a formação técnica é algo que o Brasil caminhou bem até os anos 80, depois abandonou isso. Nós tivemos um período que era um gap, a gente chamou de gap e apagão de engenheiros e técnicos, nós não tínhamos técnicos, e agora retorna novamente. Eu digo que essa não é a única solução, mas é uma solução bastante interessante. O Brasil precisa investir em técnico, precisa ampliar o conhecimento técnico, né? Sobretudo na área de exatas, né? Então, não é a solução, mas é um bom caminho, né? Enveredar para a formação técnica. Ou seja, nosso assunto ficou bem focado na educação, né? Como a educação é importante e como as empresas têm que olhar para esse caminho, né? Em relação às suas equipes, claro. E as pessoas buscarem também ter essa iniciativa, né? Essa atitude, né? Nesse sentido, né? Eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que é bem interessante. Você assistiu aquele filme Um Senhor Estagiário? Claro, adorei. Pois é. Eu até me identifiquei, porque era um setentão, né? Compartilhando a sua experiência. Não, eu ainda estou distante do setentão. Mas adorei, sim, claro. E até há pouco tempo atrás eu dei uma entrevista, acho que para uma emissora aqui de Sorocaba, e ela acabou reproduzindo nacionalmente sobre o estagiário na terceira idade, né? Por que as empresas estavam fazendo isso? Porque está trazendo alguém que pode dar uma contribuição para essa juventude, né? Isso que eu ia te perguntar. Você conhece alguns casos de sucesso aí que você pode compartilhar com a gente? Tem, claro. Não só o caso de sucesso, mas a gente percebe que existe uma tendência de profissionais que tinham uma formação, acabou se aposentando, a expectativa de vida do brasileiro aumentou, e ele, puxa vida, eu estou com 50, mas vou viver até 100, o que eu vou fazer? Então, gente que entra na universidade depois dos 50 anos, tem uma segunda formação, até uma terceira formação, acaba sendo estagiário naquela atividade nova, mas a sua experiência pregressa acaba contribuindo muito para a empresa, que tem ali um ser humano que já tem uma experiência e vivência com situações adversas, inusitadas, imponderadas, né? E que pode orientar os novos que têm a mesma formação que ele, né? Então, hoje, a experiência ajuda claro, muito, eu né? sempre digo, o cabelo grisalho sempre contribui. Pessoal, está acabando.
Uma pena, né? O papo tá tão gostoso. Nossa, aqui, uma delícia, é muito eu rápido. ficaria aqui. Até comentei com o Daniel que eu quero ficar mais perto dele, né, Ale? Acho que é importante a gente ter essa proximidade com um oráculo como ele, né? Exatamente. Obrigado. Essa troca muito boa. E assim, pessoal, o David nós tentamos conectá-los aqui no ar, não foi possível, mas acabei de receber a informação que nosso programa vai acabar com um vídeo que ele gravou e nós vamos terminar o programa dessa forma. Antes de terminar, nós temos que falar um pouco da Lili, né? Sim, claro. Cinema Decor, né? Que é a nossa, que nos apoiou aqui no cenário do programa Consciência Empresarial. Lili, muito obrigado, gratidão. Cinema Decor aí nos apoiando. Obrigada, Lili. Quando terminar o programa, nós temos um link que você, após o vídeo do David agora, né? Um link que vocês aceitam para você acompanhar a TV Conexa. Então aceite, nos acompanhe. TV Conexa toda segunda, 8 horas da noite. Com Consciência Empresarial. Gratidão, Daniel, pela participação, por toda essa bagagem, toda essa experiência. Ficaram algumas perguntas ainda, então a gente vai interagir com o público depois. Eu vou pedir para você essa gentileza, porque ficaram mais umas 3, 4 perguntas aqui que não foi possível perguntar. Tá bom? Gratidão. Tá bom. Eu quero agradecer, Daniel, pelo convite aceito, né? Você está aqui compartilhando conosco toda essa bagagem profissional. Eu quero agradecer ao Charme no Detalhe, porque, na verdade, eles trazem arte no vaso, né? Dá para perceber pelos arranjos, pela forma que eles apresentam esse lindo conteúdo aqui, com muito carinho que a gente vê isso, né, Denise? Participem do próximo programa, que nós traremos agora uma mulher. Né? Muitos homens. Até hoje foram só homens, mas nós traremos a Aline Rosa, que é uma diretora de recursos humanos também, uma jovem mulher, e que ela vai trazer toda a experiência dela de como ela engaja as pessoas, os profissionais da liderança dela, os liderados, para crescerem. Ela tem vários exemplos de como ela apoiou muitas pessoas, muitos profissionais a crescerem, se desenvolverem aí e alçar voos, inclusive internacionais, fora do país. Participem. Próxima segunda, às 8 horas ao vivo. E agora, David, é com você. Beijo, obrigado, viu, David? Boa noite. Boa noite a todos. Realmente parece que o áudio não ajudou muito, mas eu ainda assim gostaria realmente de agradecer a oportunidade e agradecer ao Daniel, a este amigo que me auxiliou muito na etapa quando ainda era estagiário na multinacional americana, e havia muitas dinâmicas que nos focavam a aprender a lidar com o nosso imponderável. Né, através dos livros, das dinâmicas de leitura, de apresentação, era muito motivante, era desafiador para uma época onde os estagiários muitas vezes lidam com situações onde são limitantes. Nós tínhamos sim que aprender a lidar com as dificuldades e desafios do mercado, desde aquela época já como empreendedores. E dentro desses livros, houve alguns que realmente fizeram total sentido para mim, que eu levo até hoje. E gostaria realmente de agradecer à TV Conexa, a Cris, o Aluri, pela oportunidade de agradecer e compartilhar que hoje lidar com o imponderável é algo imprescindível. Né? A todo instante saem leis novas, alteram-se RDCs, no nosso caso farmacêutico, onde nós temos que ter essa agilidade, esse dinamismo, ou resiliência até muitas vezes, em saber como lidar com essas dificuldades. E para nós para mim aprender isso desde cedo foi muito importante. Se hoje parte do motivo de estar onde estou vem desses ensinamentos. Boa